Bem, pessoal, eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas com relação de instalação de plugins e fazer com que esses plugins sejam reconhecidos dentro dos seus softwares de produção. A proposta desse vídeo é tirar todas as dúvidas com relação à instalação e reconhecimento desses plugins. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual tipo de sistema operacional do Windows que a gente está trabalhando. No caso, saber se é 32 bits ou 64 bits. Para você saber, é só você clicar no menu iniciar, clica com o botão direito em cima de computador, vem em propriedades. Então abre essa janela aqui que mostra para você tipo de sistema operacional de 64 bits, tá? O próximo passo, vou vir no disco local C. Como o meu sistema é 64 bits, eu vou ter duas pastas. Vou ter aqui arquivos de programas e arquivos de programas x86. Eu vou aproveitar o gancho e tirar logo essa dúvida sobre 32 e 64. Qual a diferença dos dois? A diferença é, o sistema com 32 bits, ele só vai reconhecer em torno de 3 GB de memória e pouco do seu computador. Já o sistema de 64 bits, ele reconhece o tanto de memória que você tem no seu computador. Por exemplo, supomos que você tem 8 GB de memória RAM no seu computador. Se você tiver o sistema Windows 32 bits, ele só vai reconhecer 3 GB e alguma coisa de memória. Então, não é recomendável você usar o sistema 32 bits se você tem mais de 4 GB de RAM. Tá? No caso, para estúdio, é recomendável o sistema 64 bits, porque nós precisamos de mais memória RAM para rodar bem os softwares de produção. Então, como o meu sistema é 64 bits, ele roda também os programas que são em 32 bits. Ele roda os dois. Então, tem programas que foram feitos para 32 bits e programas que foram feitos para 64 bits. Os programas de 32 bits rodam dentro do 64, só que o inverso não acontece. Os de 64 não vão rodar dentro de sistemas de 32 bits. Tem que ficar claro isso aqui para vocês. Então, como o meu sistema é 64, o Windows fez duas pastas. Uma é para alocar os arquivos dos programas de 64 bits, que é essa pasta primeira aqui, e essa x86 é para alocar os programas de 32 bits, correto? Beleza. Então vou clicar aqui em arquivos de programas, e aqui dentro dessa pasta eu recomendo mesmo que você crie uma pasta com o nome qualquer que você quiser para alocar os seus plugins. Eu recomendo você criar com o nome VST Plugins, ou qualquer nome que você vá lembrar que se trata dos plugins de áudio que você está instalando, correto? Eu já criei minha pasta chamada VST Plugins, e é nessa pasta que eu coloco os plugins que eu utilizo nesse computador, tá? Então, todos os plugins que você for instalar na sua máquina, você tem que instalar dentro dessa pasta VST Plugins para que fique organizado o seu sistema. Isso daqui também é muito importante no sentido de backup. Então, por exemplo, você instala todos os seus plugins e de repente, por uma situação, você tem que formatar o seu computador. Se você não fez o backup dos seus plugins, você vai ter que reinstalá-los novamente. Isso vai ser uma perda de tempo tamanha. Mas se você instalou eles apenas em uma pasta, você pode fazer o backup dessa pasta e restaurá-la quando quiser, tá? Dessa forma você não precisa reinstalar os seus plugins. Já vai estar tudo direitinho aí dentro da pasta. E outra situação que pode ocorrer é o seu HD queimar, né? De repente o seu HD queima e o sistema operacional foi por água abaixo. E aí? E os plugins? Aí você teria que reinstalar novamente em outro HD. Mas se você fez o backup aqui, você salvou essa pasta, tudo bem, é só você restaurar essa pasta aqui no lugarzinho que ela estava antes, tá? Beleza, então ficou claro, né? Então, se você tem plugins instalados no seu computador e esses plugins não estão sendo reconhecidos pelo seu software, recomendo que você reinstale eles em uma única pasta do seu computador. Pode ser qualquer pasta, tá? Mas eu recomendo que você coloque aqui em arquivos de programas, tá? Para ficar padrão. VST Plugins, beleza? Então vamos instalar alguns plugins aqui para dar de exemplo. Eu vou abrir aqui uma pasta aqui onde tem meus plugins e vou instalar esse plugin aqui, ó. Vou dar um duplo clique. Então aqui, pessoal, abre a janela de instalação do plugin. Você observa que aqui, ó,
é o diretório que ele está indicando, que é o caminho aonde ele quer instalar esse plugin. Só que eu não vou deixar ele instalar nessa pasta, tá? Eu já criei uma pasta no meu computador, como acabei de mostrar, e nós vamos direcionar essa instalação para lá. Vou vir em browser, vou direcionar aqui, ó, sistemas, colocar o C, arquivo de programas, VST plugins. Vou dar OK. Clico Next, clico Next. Tá vendo? O diretório do plugin vai ser o mesmo que eu deixei. Finish. Prontinho, pessoal, o meu plugin já está instalado. Isso daqui é padrão para qualquer outro tipo de plugin de qualquer fabricante que seja, tá? Que seja VST, tá certo? Então você vai instalar dessa forma. Vai te pedir a pasta de instalação e você coloca a pasta que você determinou que vai ser alocada aos seus plugins. Entendido? Agora, como que eu faço para instalar os plugins .dll? Né? Porque a gente tem os plugins que vêm com os instaladores, onde você escolhe a pasta dentro do setup de instalação, aqui como eu acabei de mostrar, e esses plugins que só tem o .dll, como é o caso desses dois aqui, ó. Como que eu faço para instalar eles? É muito simples, basta que eu selecione eles, copio, né? Selecionei, cliquei Ctrl C e agora eu vou abrir o diretório lá, arquivo de programas, VST plugins, e vou simplesmente colar ele aqui, ó. Você observa que todos esses arquivos aqui, ó, .dll, são arquivos de plugins que eu já tinha instalado anteriormente, o que Addictive Case, Addictive Drums, .dll. Todo instrumento virtual que roda em VST tem esse .dll aqui. Tá? O programa de áudio ele reconhece esse .dll para que o plugin abra dentro do software. Agora vamos para o software. No caso eu vou utilizar aqui dois exemplos. Vou utilizar o Reaper, né, e o Sony Vegas para servir de exemplo para os demais. Então vou abrir aqui o Reaper. Vou pressionar Ctrl P aqui no Reaper para abrir a janela de preferências, tá? Certo, então abri aqui as preferências do Reaper. Para todo programa de áudio que você for utilizar, você vai ter que encontrar as preferências do seu programa. É fácil de você encontrar as preferências de plugins. Vai estar lá ou plugins ou VST, um desses dois nomes ou algo parecido, tá? No caso aqui do Reaper, tem aqui plugins e tem aqui VST. Aqui, pessoal, aqui, ó, aqui que está o segredo. Aqui eu vou adicionar a pasta onde está alocado os meus plugins, né? No caso eu já coloquei aqui, ó, arquivo de programas, que está aqui Program Files, que é em inglês, tá? Então é a mesma coisa, e VST plugins. Vamos simular que não tem nada aqui. Vai aparecer por padrão, talvez dessa forma. Então você clica em ADD e vai lá na pasta, no diretório onde você alocou os plugins. VST plugins, dá OK e clique em Rescan. Ele vai reescanear os seus plugins. Você clica em aplicar e dá OK. Quando você for inserir um plugin, já vai aparecer para você aqui, ó. Já está aqui todos os plugins VST que eu tenho instalado. Já apareceu para mim aqui. Agora vamos para o Sony Vegas. Aprendendo aqui no Sony Vegas, você aprende também nos outros softwares da Sony, pois é a mesma coisa, tá? A forma como os plugins são encontrados. Eu vou vir aqui em Options, Preferências, sempre nas preferências do programa. No caso aqui, ó, já no Vegas é VST Effects, tá? Aqui, ó, eu já tenho adicionado a minha pasta, que eu já adicionei anteriormente, mas vou apagar só para mostrar para vocês. Browse. Arquivos de programas. VST plugins. Clico OK, tá certo? E agora ele automaticamente já está escaneando, olha, ele já escaneou todos os plugins que eu tenho lá alocado dentro dessa pasta. Já está tudo aqui. Vou clicar em aplicar e vou dar OK. Prontinho, pessoal, já está pronto aqui. Os plugins já estão instalados e aparecendo aqui tudo, e aparecendo bonitinho aqui para mim dentro do meu Sony Vegas. Vamos voltar para a questão do 32 bits e 64 bits. Então o que acontece? Se você usa um sistema operacional de 64 bits, é recomendável que você baixe o software para 64 bits. E que você também baixe plugins para 64 bits.
Muitas das incompatibilidades começam por aí, porque primeiramente o produtor não sabe qual sistema que está usando no computador, se é 32 ou se é 64. Em segundo, ele não sabe se o programa que ele está utilizando se é 32 ou 64. E da mesma forma para os plugins, ele nem sabe se os plugins que ele está utilizando é para 32 ou para 64. O que acontece é o seguinte: alguns programas em 64 bits só vão reconhecer plugins que estão em 64, ou se não, podem até reconhecer, mas só que eles não vão rodar bem. Isso é uma questão de incompatibilidade. Então, esse é um dos motivos, porque às vezes você faz toda a configuração, coloca os plugins todos na pasta, mas está rolando uma incompatibilidade de tipo de sistema operacional, de software e de plugin, tá? Então, se você prestar atenção nisso daí, não vai ter erro. A maioria dos softwares que estão em 64 bits rodam muito bem os plugins de 32 bits, mas só que o inverso geralmente dá problema. Tá certo? Então é isso, eu espero ter ajudado com esse vídeo e ter tirado a dúvida de muita gente aí que já me procurou com essa dúvida. Na descrição do vídeo, pessoal, eu estou deixando um link para você baixar os melhores plugins grátis, tá? Que eu mesmo selecionei na internet. São plugins de licença livre e de ótima qualidade que você pode baixar no seu computador. Tem versões em 32 bits e 64 bits. Nem todos os plugins têm para 64, tá? Mas como estão em 32, a maioria rodam bem no 32 e no 64. Se você não conhece o site Super Vídeo Aulas, visite, pois temos diversos cursos de produção musical que pode ajudar muito a você no seu aprendizado. Tá certo? Um grande abraço aí do Márcio Mourão e até breve.